Olá, começa agora mais um João Pessoa em Debate. O tema de hoje é Medicina Alternativa. Aqui em nossos estúdios estamos com o Dr. Walter Bandeira, ele que é homeopata e acupunturista, e Edilson Pinto, ele que é terapeuta holístico. Bem, nesse primeiro bloco, senhores, vocês farão as apresentações acerca das atividades que vocês exercem, certo? E depois, no segundo bloco, entraremos, portanto, no debate, assim dizendo. Por favor, Dr. Walter, pode começar falando sobre o que é a homeopatia e a acupuntura. Um abraço em primeira mão aos telespectadores. Eu, Walter Bandeira, já conhecido aqui na nossa cidade de João Pessoa e, quiçá, o estado também. Já sabemos que nós trabalhamos com medicina alternativa, ou seja, na minha área compõe a acupuntura e a homeopatia. A acupuntura sabemos que é uma medicina milenar, data mais ou menos de 4.000 a 5.000 anos. E quando Cristo veio à Terra, a acupuntura já existia. Evidentemente que faz 2.000 anos que Cristo chegou aqui à Terra. E a acupuntura vem se arrastando desde aquela China antiga, aquela China oriental. E no Brasil ela apareceu mais ou menos na década de 30, 40, digamos, há uns 60 ou 70 anos atrás, a acupuntura ela foi introduzida, foi inserida no Brasil através do estado de São Paulo e depois do Rio de Janeiro. Sabemos nós que a acupuntura é uma arte milenar chinesa. E hoje a acupuntura é uma especialidade médica reconhecida em 1995. Portanto, ela está inserida no contexto e na qualificação do médico, tanto na sua formação, como também de uma especialidade que tem a duração de 3 anos depois de formado. A homeopatia, por outro lado, é uma medicina que ela apareceu, ela surgiu na Alemanha, através do Samuel Frederico Hahnemann. E ele, então, fazendo experimentos em si próprio, que naquele tempo era proibido, mas sendo expulso da Alemanha, ele se instalou em Paris, onde começou no século retrasado, mais ou menos 1820, 1825, em Paris, começou então uma especialidade que se chamou de homeopatia, ou seja, a cura pelo semelhante. Evidentemente que naquele tempo era proibido fazer digamos, experimentos no próprio homem. E com isso, ele teve que ir para a França, e o ministro francês naquela época lavou as mãos, disse: olha, você é de fora, você é da Alemanha, você está aqui, mas faça o que você achar que deve. Se for para o seu bem, se for para o bem da humanidade, você terá o nosso apoio aqui na França. E evidentemente a homeopatia surgiu e depois apareceu no Rio de Janeiro, mais ou menos entre 1850 e 1860. Portanto, a acupuntura é uma especialidade antiga, é uma arte milenar, de data de 4, 5 mil anos, e a homeopatia, mais ou menos 170, 175 anos. Quer dizer, ela é recente para o contexto da medicina. Evidentemente que essas duas especialidades, elas fazem parte dentro da medicina. Mas não quer dizer que o médico que seja alopata não possa praticar. Ou qualquer pessoa que tenha capacidade, que está inserido no conhecimento, possa também participar no contexto geral. Porque medicina não é só ser médico. Medicina também é a pessoa ter a consciência de dizer uma palavra a um doente e ele melhorar. É a medicina que se ora, que se reza. É a medicina que dá o remédio, é a medicina que dá a amizade, é a medicina do contexto geral que a vida nos traz. Existe até a medicina espiritual, acredite quem quiser, eu apenas respeito. Agora, quaisquer que sejam as situações em que o homem seja dotado do seu saber e transmita àquele outra pessoa, aquele paciente, aquele enfermo, os seus conhecimentos, tudo é válido para o bem-estar mental, físico e espiritual daquele ser. Como é que surgiu o interesse do senhor pela homeopatia e também pela acupuntura? Bem, esse interesse, ele apareceu assim, não há explicação exata.
Eu formei em 1977, quer dizer, já estou mais ou menos com 28, 29 anos de formado. E os meus primeiros anos de medicina eu fazia ortopedia e traumatologia, como também me pós-graduei lá no Rio de Janeiro em medicina desportiva e medicina do trabalho em Niterói. E com isso, nos meus primeiros 3 ou 4 anos eu fazia a medicina ortodoxa, a medicina tradicional. E eu senti que na realidade era uma medicina que eu não estava satisfeito com aquilo, decepcionado com o poder público, os hospitais sucateados em todo o Brasil. Eu trabalhei na Amazônia e via o descaso dos governos da época com relação aos ribeirinhos, aos pobres, como até hoje existe. Então essa decepção, literalmente falando, fez com que eu mudasse. E eu mudando, eu procurei essa alternativa que me fez bem espiritualmente, e ela funciona porque eu conheço em loco tanto a medicina chinesa como a medicina da homeopatia, a francesa, porque além de eu estudar no Rio de Janeiro e em São Paulo, estive também na origem dessas medicinas. Então eu sei que funciona. Tem até hoje pessoas que contestam essa medicina, mas eu acredito, faço, porque tem um retorno sempre quando eu cuido de alguém. Mas não despreza a medicina tradicional, porque tem o seu valor e é onde eu fui formado, é onde eu fui, digamos assim, o aprendizado técnico, científico veio da medicina tradicional. Mas hoje eu prefiro fazer somente a medicina alternativa. Pois bem, Edilson Pinto, o que é a terapia holística? Terapia holística, nós sabemos o seguinte, que o holismo, ele vem dessa palavra, vem de um todo, certo? Inclusive a própria homeopatia, ela trata a pessoa como um todo. Nós vemos que essa questão de esfacelar o corpo humano para você direcionar um tratamento só para a cabeça, só para o estômago, quando na verdade o organismo ele é comprometido como um todo. Às vezes quando a mente está doente, o estômago adoece. A mente pode estar doente e você ter um problema relacionado em outro órgão, né? Então, acontece o seguinte, então o holismo, a terapia holística, ela quer tratar como um todo. O organismo da pessoa, você procurar principalmente fazer com que ele esteja em ordem, porque saúde é um equilíbrio, né? Saúde é um equilíbrio. Então, hoje nós falamos muito em saúde, e nós não sabemos nem o que significa saúde. Eu costumo dizer o seguinte, se fala muito do Sistema Único de Saúde, mas ele não é o único. Existe o privado, que realmente é que está cada dia fazendo com que esse sistema único de saúde ele possa ir à falência, porque não se investe, como o doutor falou, né? Essa questão de socatear os hospitais, a questão, às vezes a visão é tão diferente em questão de holismo, a pessoa tratar a pessoa. Hoje nós estamos tratando mais as doenças e não tratamos as pessoas. E a terapia holística, ela quer tratar a pessoa em si. Às vezes a pessoa observar, até o próprio médico, ele tem uma atenção para o paciente, para ele se colocar na posição do paciente. Então, imagine se o paciente fosse da família dele, ele ia tratar diferente. Então, não ter só essa visão de querer só recursos, vamos dizer assim, usurpar os recursos que aquela pessoa tem, né? Então, a terapia holística está dentro da medicina alternativa, certo? Então, porque essa medicina alternativa, eu acho interessante que ela não deveria ser alternativa. Por quê? Porque ela deveria ser a primeira. A atenção primária deveria ser a medicina popular, a medicina tradicional, a caseira, podemos dizer assim, né? Certo? Essa alternativa deveria ser a outra, como ele mesmo apresentou, né? Às vezes a pessoa fica descontente e então ele procurou um lado melhor, aquilo que ele se sente bem e que realmente vê os resultados. E eu acho interessante, tanto a medicina alternativa com a homeopatia, é que a visão foi formada, nós sempre questionamos, formamos uma consciência que é difícil de tirar. A gente recebe uma lavagem cerebral que realmente o negócio não funciona, o negócio é devagar, ele parece que não anda, certo? Imagine, para ser reconhecida a homeopatia, foi muito trabalho. O doutor sabe que foi muito trabalho para ser reconhecida. Hoje é reconhecida, assim como a acupuntura. A medicina alternativa, para ser reconhecida como um todo, vai ser muito trabalho. Por isso que ela trabalha essa questão holística, certo? Hoje envolve vários fatores. A medicina, a acupuntura, a iridologia, a trofoterapia, inclusive a questão da trofoterapia, que não se comenta muito, mas a própria medicina está batendo em cima disso.
Porque nós temos dentro da medicina, a medicina ortomolecular, que é uma medicina alternativa, é uma medicina natural. Podemos dizer assim, é uma medicina natural que está sendo praticada dentro da medicina oficial. E isso aí, ela abriu um leque muito grande para dar um espaço, principalmente para a homeopatia, para a acupuntura e principalmente para a medicina alternativa, porque os médicos estão vendo essa visão de um todo, que o organismo ele pode ser fragilizado pelas condições que o ser humano vive, ou que ele pratica no dia a dia. Que não adianta nós só pensarmos, não, vamos tomar um remédio para dor de cabeça que vai resolver o problema. Às vezes o problema não está na cabeça. A própria homeopatia, no início ela viu os tratamentos, foi a semelhança mostrando que tem que o quê? Você produzir um efeito parecido com aquilo que você está sofrendo para ter o resultado, certo? E hoje a própria medicina empírica no país usa essa forma de semelhança, mas não se dá conta. Veja só, hoje se utiliza principalmente a questão do soro para um veneno de cobra, não é o igual, é o semelhante. É uma forma quase como uma homeopatia. Eu acredito que o Dr. Walter vai concordar com isso. É quase a forma, porque você pega e forma uma substância que vai combater aquele problema, mas pela própria substância. Então, a homeopatia, ela produz uma substância para formar os sintomas daquela doença, para que ela possa ser resolvida. Anulando. Anulando. Isso? Então, é interessante que ela se encaixa, e como a gente podemos dizer é o seguinte, não devemos desprezar a medicina empírica, ela tem o seu valor, sim. Agora, em questão de cura, está muito a desejar. Porque se nós formos analisar, não se cura uma diabetes, não se cura uma pressão alta, não se cura um mal de Alzheimer, não se cura um mal de Parkinson. E onde vai se encontrar a cura? Hoje a medicina ela alcançou um espaço tão grande devido à sintomatologia. Você debela a sintomatologia e tem um resultado esplêndido. Por quê? Imagina, a pessoa está com uma dor, quer que tire a dor. Não interessa o que ele vai tomar. De onde vem o milagre, ele não vai interessar. Por esse motivo que tem pessoas, às vezes, quando está doente, ele quer que essa medicina, que a acupuntura ou que a homeopatia gere um milagre ou produza um milagre quando não vai existir um milagre. Porque esse milagre ele pode estar dentro dele mesmo. Ele tem que haver uma mudança. Havia uma mudança. Então, esse experimento, como foi feito pelo Samuel Hahnemann, né, no início, foi interessante porque aí você vai testando. É o que eu digo às pessoas. Você não acredita em homeopatia, você não acredita em medicina natural, porque você não usou, você não usufruiu. Você não pode dizer o gosto de uma fruta se você não usou. Eu não gosto disso, se você nunca consumiu. Eu não gosto de suco de, vamos dar um exemplo aqui, de uma fruta típica do Pará, cupuaçu. Não sei nem quem é. Se você não provou, você não pode dizer que ela é má, ou não é gostosa, ou como é. É a mesma coisa da medicina natural, a homeopatia. Você tem que provar para você ver. Eu achei interessante o comentário do Walter, o seguinte, que ele disse, olha, eu me senti bem, eu provei e vi que realmente isso aqui é bom para mim. E se é bom para mim, vai ser bom para os meus pacientes. Na verdade, vai ser bom para os meus pacientes. Então, eu tenho que levar aqui o melhor para ele. Então, o melhor que nós temos que dar é aquilo tudo que nós temos. E o que nós descobrimos no dia a dia, nós devemos dar a nossa semelhança. Isso aí significa também amar. Às vezes eu questiono muito essa questão de você ser um profissional e achar por ser um profissional, aí tem que, muitas vezes, deixar a mercê ou perecer vidas, porque você tem que manter o seu estado de um profissional e fazer greve, aquela coisa toda, sem ter realmente aquela, cumprir, podemos até dizer assim, com o juramento que faz a Hipócrates, né? O juramento de Hipócrates virou até uma hipocrisia nos dias atuais, por incrível que pareça, porque você jura que vai cuidar do ser semelhante e muitas vezes deixa mercê ou deixa perecer esse semelhante que pode muitas vezes ser a sua própria família, o seu próprio filho, num momento, e o outro pode rejeitar naquele momento e você está sofrendo as mesmas consequências sem saber. Como é que foi seu ingresso na terapia holística? Bem, na verdade, a questão do ingresso, a necessidade que nós temos, cada um de nós. Eu acredito o seguinte, cada pessoa, para começar, deveria ser o seu próprio médico, certo? Então, você tem que cuidar de você mesmo, porque você tem um tempo, você tem um corpo que você tem que dar conta dele. Dar conta dele em que sentido? Para a sociedade, para tudo, para a sua família como um todo. Então, quando eu vim adoecer, uma vez aconteceu comigo, então, cuidar da saúde. Então, tinha que cuidar de mim naquele momento. Procurei a medicina oficial. Fiz de tudo,
para hospitais e não deu jeito. Então, o que foi que aconteceu? Uma senhora no interior fez um chá de macela com boldo, que eu estava com um processo de uma virose, não sei se foi uma virose, com muita febre, diarreia e vômito, e não resolveu. Tomei injeção, tomei tudo. O que foi que passaram para mim, eu tomei. E indo para o interior, dentro de um carro, a pessoa tinha me levado, dentro do carro, sofrendo com febre e vomitando distante. Então, essa senhora foi lá dentro, fez um chá de macela e boldo e me deu. E eu tomei aquele chá. Ele mornozinho, ela disse que eu tinha que tomar morno. Certo? Tomei ele morno, depois que eu tomei esse chá, já senti mais uma melhora. Aí aqui fui suando, interessante que eu fui produzindo mais calor no corpo. E depois adormeci dentro do carro mesmo. Depois que eu adormeci, que eu acordei, já estava muito melhor. Então eu comecei a pesquisar essa questão do natural. Então, vendo reportagens, lendo, a gente vai vendo que tudo que é bom para o nosso organismo, nós devemos abraçar. E foi isso que eu fiz. Abraçar aquilo que é bom e também levar para as pessoas isso para que eles se sintam muito melhor. Ótimo. Bem, eu queria saber, só antes de terminarmos esse bloco, como são as sessões de acupuntura e também o tratamento homeopático? Bem, a homeopatia, a pessoa se sente diferente no sentido de sintomatologia, uma dor, uma diarreia, um problema de ordem espiritual até, digamos, emocional, e pode, evidentemente, procurar o médico homeopata, e lá é feita a anamnese, é feita uma história tal, podendo pedir alguns exames complementares, se for o caso, mas geralmente a gente procura se aprofundar tanto nos sintomas gerais, como nos sintomas mentais e principalmente nos sintomas peculiares, porque para cada pessoa existe um medicamento homeopático específico. Pode ser o mesmo remédio, mas com dinamização diferente, com potência diferente. Então, uma consulta, por exemplo, no SUS, por exemplo, que passa de 3 a 4 minutos, na homeopatia nós passamos de 50 minutos a 1h10 na primeira consulta. Daí você vê e quanta intimidade nós vamos ter depois desse cliente voltar para a gente e a gente saber na palma da mão a vida dele. E a gente sabendo de tudo através dessa relação do médico, do terapeuta com o seu paciente, com o seu cliente, até com o seu amigo, digamos. Então daí surge o medicamento. Pode ser um medicamento único e pode ser um medicamento em fórmulas, né? Existem vários medicamentos que você pode unir um com o outro, desde que não haja divergência, né? Porque às vezes um remédio pode anular o outro, né? Na medicina homeopática. E com isso você trata. Só que o medicamento homeopático, ele não é químico. Ele é um medicamento dinamizado. Você prepara, por exemplo, um acônito, beladona ou arnica, tal. Esse medicamento ele vai ser dinamizado, ele vai ser potencializado, quer seja na decimal, na centesimal, na milesimal. Então depende do caso. Cada caso é um caso na medicina homeopática. E evidentemente que o tratamento é um tratamento lento, como todo mundo diz, né? Por que é lento? Porque quando se procura o homeopata, está procurando porque já passou por aí os alopatas. E a doença, que não existe doença na homeopatia, existe o doente e não a doença, ela está cronificada. E essa cronicidade faz com que volte à sua normalidade. Daí diz que homeopatia é lento. Eu não acho lento. Eu posso trabalhar uma amidalite, uma virose, enfim, uma doença, vamos dizer assim, ou uma patologia, ou um desequilíbrio. Por 24 horas eu posso deixar a pessoa legal dentro da homeopatia. Isso é muito relativo. Agora, por que diz que é lento a homeopatia? Se diz por quê? Porque só se nos procura quando a coisa está crônica. Nós somos o expurgo, entre aspas, de uma situação que passou por tanta gente e não chegou ao que queria. E na homeopatia chega. A homeopatia vai, gente, em que pouca gente sonha que vai.
ela trabalha mesmo, tanto a parte física, como a parte emocional e há quem diga espiritual. E a acupuntura? E no caso da acupuntura, há uma semelhança, digamos assim, entre a homeopatia e a acupuntura. Porque na acupuntura não se usa medicamento, embora na homeopatia seja medicamento natural e dinamizado, evidentemente. Não é remédio químico. Eu tenho um filho de 4 anos e 6 meses que desconhece, ele não sabe o que é antibiótico. Ele não sabe o que é esses antitérmico, antidiarreico, o anti que faz só não bater, mas e a cura? Onde é que está? Eu não estou aqui fazendo apologia no sentido de discrepância com relação à medicina ortodoxa. Eu vim de lá e continuo lá, quer dizer, não exerço, mas continuo sendo proveniente de lá, evidentemente. Mas, no caso da acupuntura, você já trata através de energia, através de pontos, são aqueles meridianos, porque dentro da medicina da alternativa, no caso da acupuntura, sabemos que nós temos os vasos, os linfáticos, né, e os nervos. São, vamos dizer, 3 condutos do corpo humano, a grosso modo. E dentro da acupuntura existe o 4º conduto, que são os meridianos. É onde você põe na mão, por exemplo, uma agulha esterilizada, evidentemente, e essa agulha, através do meridiano, vai chegar onde você quer, aquele órgão. Seria o equilíbrio. É como disse o Edilson Pinto, a homeopatia, a acupuntura, vê o cliente holisticamente. Isso quer dizer o seguinte, como um todo. Se a pessoa tem um problema, digamos, de um lumbago, com uma lombalgia, com o nervo ciático ali sendo atingido, não podendo andar e tal, eu não vou tratar somente, através da acupuntura, de energia, aquele nervo ciático que está inflamado. Não. Vou tratar ele como um todo, além do nervo ciático, como um todo. Porque aquela inflamação do nervo ciático pode ser um problema de ordem emocional. Pode ser um problema de ordem física, claro, que deu a dor, veio a dor. Mas pode ser emocional, ele pode ter tido um choque, no sentido de alguma notícia ruim e tal. E com isso você tem que fazer como um todo. E dentro da medicina, da acupuntura, no caso, que é a chinesa, você trabalha com energia, distribuindo energia. Você vai lá ver o pulso chinês, ver onde é que está escasso de energia, qual é o órgão, ver onde é que tem mais energia, você vai distribuir harmonicamente, através dos pontos de acupuntura. Evidentemente que você vai através do diagnóstico também, vai fazer a anamnese, vai chegar ao consenso da patologia, né, que para nós não existe, mas existe o desequilíbrio, né, energético, e com isso você vai equilibrar aquele cliente. Equilibrando como? Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Por quê? Porque a acupuntura, você põe uma agulha no ponto ali no corpo, de repente o cérebro vai lançar uma substância, um hormônio chamado endorfina na corrente sanguínea, que é o hormônio do prazer, da analgesia, do bem-estar. Você vai no outro ponto ali no pé, coloca uma agulha, as suprarrenais, as glândulas suprarrenais vão lançar corticoide natural. Quer dizer, não precisa estar corticoide daquele que tem faca de 2 gumes. Você pode estimular alguns órgãos, a fabricação. O próprio organismo fabrica o medicamento, que é da energia, e vai equilibrar o corpo como um todo. Quer dizer, holisticamente, como disse o Edilson Pinto. Bem, vamos a um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco retornamos com o tema de hoje do João Pessoa em Debate, sobre medicina alternativa. Até já! Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, ficar em casa estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles.
O Bolsa Família para mim é ótimo. Faz compra com esse dinheiro. Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né? Então eu espero coisa melhor para eles tudo, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola. Vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos. Milhões de pessoas no Brasil podem ter os vírus das hepatites B e C. Previna-se. Não compartilhe agulhas nem seringas. Exija material descartável ou esterilizado em tratamentos de saúde e beleza, tatuagens ou piercings. Mulheres grávidas podem passar para o bebê. E use sempre camisinha. Só com a prevenção é possível evitar as hepatites B e C. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Bem, dando prosseguimento ao nosso programa de hoje do João Pessoa em Debate com o tema Medicina Alternativa, nós estamos aqui em nossos estúdios com o Dr. Walter Bandeira, que é homeopata e acupunturista, e também Edilson Pinto, ele que é terapeuta holístico. Bem, ia fazer a pergunta no bloco anterior, mas nesse caso, a mesma pergunta que eu fiz a ele, eu vou fazer a você. Em que consiste o tratamento? Como é que é a técnica da terapia holística? Bem, como a terapia holística como um todo, nós sabemos o seguinte, são passos importantes na vida da pessoa, principalmente a fitoterapia, que ela entra em pauta nesse sentido, né? Você utilizar as ervas, uma base de tratamento e principalmente a alimentação. Apesar de que quando se fala de alimentação, que alimento não cura nada, a própria medicina está abrindo aí um espaço muito grande mostrando a nutracêutica, que é uma ciência que estuda os compostos bioativos dos alimentos, que pode agir, interagir nos tratamentos de algumas enfermidades. Isso até pelo fato de que muitas das mesmas, elas podem ser ocasionadas pela a má alimentação e a qualidade de vida que a pessoa tem na atualidade. Então, consiste a questão de terapia holística e terapias alternativas, existem vários segmentos, como a acupuntura, como já foi apresentada, a homeopatia, aí nós temos o que também? A hidroterapia, tratamento com água, que hoje até a fisioterapia utiliza muito, questão de calor, choque térmico, nós temos, como já falei, a fitoterapia, que é a base principal. Temos também a geoterapia, que é o uso do barro em alguns tratamentos, aplicações. Então, existe uma infinidade da íris também, que inclusive eu trabalho com iridologia, faço um pouco de iridologia, que é você faz uma autoavaliação da íris da pessoa para ver a condição do organismo da pessoa, como está a pessoa, podemos dizer assim, não dizer o organismo, mas como um todo, né? Como o Dr. Walter falou, é interessante você ver até a questão psicológica do ser humano. O cliente chega diante de você, às vezes tem a situação daquela pessoa, não é uma doença que está travando no organismo, até espiritual, porque ela está com algum problema, alguma coisa guardada, um ressentimento, uma mágoa de alguém, da família, do esposo ou da esposa, e ele se sente doente, depois começa com a depressão depois não quer sair de casa, aquela coisa toda, e gera um processo muito grande. Certo? Então, essa questão é muito importante hoje, se conhecer e principalmente mudar o estilo de vida. O estilo de vida é o mais importante. A alimentação, a maneira, às vezes, de caminhar, de sentar, tudo isso envolve as terapias. Até o fato da pessoa andar, ou o fato de andar ou sentar de uma forma errada pode comprometer o organismo da pessoa. Um problema na coluna pode trazer problema no estômago, pode ter problema na visão, que hoje é comum. Pessoas que têm problema de coluna, têm problema de visão. Então, é por isso que nós começamos no início, é um todo, certo? A pessoa tem que se ver como um todo, não adianta só procurar milagre, panaceias, que as panaceias não vão existir de maneira alguma. Quem estiver procurando uma panaceia, na medicina alternativa não vai encontrar. Bem, senhores, vamos então tratar agora do debate, porque nós sabemos que no Brasil, durante muito tempo principalmente, a medicina alternativa ela era ignorada pela própria medicina. Muitas pessoas recorriam à medicina alternativa, mas a própria medicina, assim dizendo, regulamentada, ignorava os tratamentos alternativos. Então eu gostaria de saber,
até que ano o senhor, como acupunturista, até que ano a acupuntura, de certa forma, ficou uma medicina alternativa meio que marginalizada? E quando foi que a medicina regulamentada, a medicina formalizada, ela reconheceu a acupuntura? Como também eu gostaria de saber do Edilson, qual é a visão dos médicos com a holística? Então vocês fiquem à vontade para falar para a gente sobre como é encarada hoje a acupuntura, a homeopatia e a terapia holística. Bem, como eu falei anteriormente, eu, na década de 80, já decepcionado, não querendo mais fazer a medicina tradicional, eu parti para a alternativa. Então fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, depois fui para a França, China, etc. E 4 anos depois eu voltei para João Pessoa. E vinha na bagagem um conhecimento, aquela sintonia espiritual entre a mim mesmo, eu me dizendo que realmente eu vou fazer uma coisa aqui na Paraíba que vai dar resultado. E em 87 eu cheguei, voltei para cá e iniciei a homeopatia e a acupuntura. A homeopatia, em 82, já tinha sido reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E a acupuntura só veio em 95. Mas mesmo assim, eu era visto por muitos colegas médicos, muitas pessoas, amigos meus, sem ser, mesmo que não seja médico e tal, diziam: como é que você, um ortopedista, você fazia medicina do esporte, você foi médico do Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo da Paraíba, dentro do esporte, médico do trabalho, de empresas, larga tudo isso para fazer homeopatia e acupuntura. Isso é autossugesta, chegaram a dizer que é até picaretagem, muita gente, eu fui malhado, vocês não sabem, entre 87 e 95, 90, durante 8 anos, o quanto eu fui massacrado nessa cidade por colegas. E hoje eu trato das esposas dos colegas, dos filhos, das mães, através da homeopatia, da acupuntura, porque eu acreditei na medicina alternativa. Como nós dizemos, também é uma medicina holística, porque vê como um todo. Acredito no shiatsu, tai chi chuan, na acupuntura, na homeopatia, na fitoterapia, enfim, tudo que concerne o bem-estar físico e mental do seu próximo, eu acredito. Desde que você faça de coração, você faça com prazer. Então, eu fui malhado, eu acredito, porque eu sabia através de telefonema, através de papo, eu via por aí, tanto eu como alguns colegas, Ricardo Arruda, um que já faleceu, que é o doutor Gilberto, enfim, nós éramos crucificados. E hoje está o resultado aí. A homeopatia, a acupuntura, todos os planos querendo. Já essa semana recebi convite do prefeito de Santa Rita para implantar lá. Não tenho tempo, não vou porque não tenho tempo. Pedra de Fogo já me convidou, a Cidade de Areia, para implantar esse serviço. Eu não tenho tempo, porque, graças a Deus, tenho a minha clientela aqui em João Pessoa, tenho meus empregos que eu tenho que dar conta, e se eu tivesse me multiplicar por 10, eu faria isso. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo. Mas, hoje, ela é acreditada de verdade. Mas antes, eu sei o que passei, mas eu acreditei em mim e acreditei principalmente na medicina alternativa. E hoje é uma coisa clara, evidente e transparente, e aceita por todos, graças a Deus. Edilson, a medicina tradicional, como é que ela encara a terapia holística? Ela é marginalizada? Por vezes tida como curandeirismo? Qual é a denominação que eles dão para esse tratamento? Nós sabemos o seguinte, o problema hoje, na verdade, é nós pensamos sempre a questão científica. Isso é provado cientificamente. Então, essa visão, essa vai por muitos anos, né? Nós sabemos que no passado as experiências foram totalmente diferentes, né? Muitos foram crucificados, podemos dizer assim, essa palavra crucificado não numa cruz, mas de outras formas, em falar algo que não tinha uma aprovação científica. Como é que eu vou provar cientificamente que a água, ela vai fazer bem ao meu estômago e curar uma gastrite? Tinha que fazer uma pesquisa, tinha que fazer um levantamento durante um período. Nós sabemos que ela faz bem, mas que cura gastrite, não.
Mas se você fizer experiências com a água, ela vai trazer grandes benefícios, principalmente uma aplicação de gelo no estômago. Nós tivemos feito tratamento de pessoas com H. pylori. Eu faço a experiência, trago o seu exame, vejo o exame, foi feito o exame, tem H. pylori? Tem. Faço a experiência 30 dias para aplicando gelo no estômago. E muda a sua forma de viver, olha. Elimina refrigerante, elimina gordura durante esse período, tem uma alimentação balanceada, não comer distante, porque as pessoas acham que o estômago é um depósito de lixo. Estamos colocando muito lixo no nosso organismo. Então, essa visão nunca vai ser conceituada em relação ao efeito e causa. Porque nem, vamos dizer o seguinte, não se concretiza que os alimentos fazem mal e também nem que eles fazem bem, só nutrem. Essa questão da nutrição até é uma visão muito arcaica. Nós sabemos o seguinte, nós não estudamos tanto nutrição como deveria se estudar. Parece que se estacionou, certo? Mas ainda bem que existe essa potência da medicina, está entrando nessas pesquisas de alimentos, as substâncias bioativas de um alimento. Foi encontrado lapachol no hiperroxo, então ele inibe as metástases do câncer. Foi encontrado o carbinol indol 3, que é uma substância no couve que justamente pode tratar câncer do estômago. Então, essas coisas são muito interessantes. Eles estão justamente tendo uma visão diferente. Mas é muito complicado. Porque, como eu já falei no início, foi difícil para reconhecer a homeopatia, foi difícil para entrar a acupuntura realmente ser reconhecida, como está sendo e vai ser difícil ser reconhecida a fitoterapia. Ninguém quer reconhecer a fitoterapia. As grandes empresas, os grandes laboratórios estão usando. Os produtos fitoterápicos estão aí. É um medo muito grande das grandes empresas, perdendo espaço para o ginkgo biloba, para um garra do diabo, que serve para reumatismo, certo? Então, essas plantas, elas estão abrindo um espaço e eles estão com medo. Então, eles têm que produzir, porque senão perde o campo. Estão perdendo o campo. Então, de uma forma, um dia a fitoterapia vai ser reconhecida. Não sei quando, mas vai ser. Muitos desses produtos naturais, eles servem de base para alimentar a indústria farmacêutica e a medicina tradicional. E como é que eles podem, então, indagar a veracidade, a eficácia desses produtos? O que acontece é o seguinte, o interessante é que quando se pesquisa uma substância. Aquela substância, eles isolam essa substância. Então, aquela substância, eles superdosam a substância. Então, eles produziam um produto, um medicamento, no qual ele mesmo é que tenha. Eles têm acesso. Você não pode ter acesso na sua casa, você tem uma erva cidreira lá em casa que realmente ela vai resolver um problema de enxaqueca. Se você combinar com outro tratamento, um chazinho de erva cidreira com suco de laranja. Então, isso vai ser muito fácil e a indústria vai ganhar o quê com isso? Nada. Então, existe uma especulação muito grande. Então, o que acontece? Realmente, como você apresentou, é o seguinte, como é que a medicina pode, vamos dizer, até cuspir no prato que ela mesma come? Que, na verdade, seria essa expressão, né? Na verdade, seria isso. Mas só que acontece o seguinte, aquele prato eu como, mas não vou dar para ninguém comer também nele, não. Deixa eu comer sozinho aqui. Então, a visão é essa. A visão é essa. Por isso que a fitoterapia fica um pouco esquecida. Nós acreditamos na fitoterapia da seguinte forma como você acredita em Deus. Eu tenho essa visão. Você crê em Deus, crê em Deus. Você tem uma crença, mas quando você é provado, parece que aquilo ali você não foge. É a mesma coisa. Você crê na fitoterapia? Eu creio. Então você está com câncer. Vamos fazer um tratamento de fitoterapia. Não, eu estou fazendo quimioterapia. Então já fugiu aquela crença. Você crê em Deus? Então vamos fazer o seguinte. Então se você crê em Deus, você está com algum problema, então você vai ser curado. A pessoa ainda fica com medo. Não, mas eu tenho que fazer um tratamento. Né? Então é uma crença assim, crente e descrente ao mesmo tempo. Não é aquela fé, uma fé que você bota confiança, porque uma fé, ela vem com confiança. É a mesma coisa que eu acredito, como o Dr. Valdo falou, você acreditar naquilo. Você acredita, usa e tem um resultado. Agora imagine, se eu disser assim, olha, tome isso. A pessoa diz, não acredito nisso não. Ele vai deixar até de usar. Ele não vai ter efeito porque ele vai usar esporadicamente e nem vai, não acredito nisso mesmo. O fator psicológico já gera uma formação de substância, principalmente nós sabemos, o doutor falou inclusive a questão do corticoide, que é produzido pelas suprarrenais, da endorfina. Então, são muitas substâncias que são produzidas, a serotonina mesmo. As pessoas que dormem cedo em lugar escuro produzem mais serotonina, eles são mais calmas. Então, isso é interessante, é você acreditar. Então, se eu disser, olha, durma num lugar escuro e durma antes das 8 horas,
que você vai melhorar, principalmente você está com aquele problema dos músculos, não, é dores constantes, o doutor acho que lembra. Fibromialgia. Então você tem que dormir cedo, num lugar escuro que vai contribuir. Então você tem que acreditar nisso. Perfeito. Não é? Bem, gente, encerramos aqui o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje com o tema Medicina Alternativa. Daqui a pouco retornaremos para o terceiro e último bloco. Até já. O governo federal investiu mais 38% no valor da merenda escolar depois de 10 anos sem reajustes. E hoje está beneficiando 37 milhões de crianças e construindo um país de todos. Acompanhe o Conselho de Alimentação Escolar do seu município e fiscalize os recursos. Merenda Escolar. Uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Olá, natureza! Primeira pergunta. Após lavar, o que você faz com as embalagens vazias de agrotóxicos? A. Queima. B. Joga no rio. C. Devolve no local indicado na nota fiscal de compra. Letra C. Devolvo no local indicado na nota fiscal. Muito bem! Mais uma pergunta. E o que acontece com quem não devolve as embalagens? A. Nada. B. Fica de castigo no milho. C. Multa. Letra C. É multa. Isso! É de gente assim que a natureza precisa. Lave e devolva todas as suas embalagens vazias de agrotóxicos. Empresa que investe na diversidade racial ganha em criatividade e produtividade. Quer ver? A Sara é responsável pelas vendas via internet. O Fábio é um ótimo supervisor de vendas. E o Lenilson é o gerente. Faça como esta empresa. Invista e incentive a diversidade. Ela enriquece o seu negócio. Diversidade, uma das grandes qualidades do Brasil. Bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é Medicina Alternativa. Aqui em nossos estúdios estamos com o Dr. Walter Bandeira, ele que é acupunturista e homeopata, e também Edilson Pinto, ele que é terapeuta holístico. Bem, Edilson, você gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Walter agora, não é isso? Com certeza. Pode ficar à vontade. Dr. Walter, eu queria saber a questão da dinamização, porque inclusive passou aquela reportagem mostrando que existe um processo no qual a dinamização chega, ele fez até uma ilustração, como se fosse uma gota d'água no oceano. E se questionou se essa gota d'água dentro do oceano ele traria alguma diferença ou faria algum efeito com relação à homeopatia. Faz realmente o efeito, né? E faz diferença também, dando bem-estar mental e físico do nosso cliente. Porque a dinamização seria o sacolejar, digamos, mexer, dinamizar, potencializar, energizar aquele medicamento. Evidentemente que tem a decimal, tem a centesimal e a milesimal. Geralmente se usa a intermediária, seria CH5 ou 5CH, seria centesimal Hahnemann, né? 5, né? C5. Então, é mais ou menos na intermediária. Quando os casos são agudos, se usa decimais. Quando são crônicos, passa de C30, vai ser 100, 200, até milesimal. Mas essa gota no oceano, quando é dinamizado, funciona e foi provado já, cientificamente, é tanto que hoje é reconhecida no mundo inteiro a homeopatia. E o senhor tinha uma pergunta a fazer também a ele, não é isso? Eu fico muito curioso, é que o terapeuta holístico é uma pessoa, por demais, estudiosa. São pessoas sensíveis, pessoas que sempre procura. Eu tenho a impressão que todo terapeuta holístico tem uma parte espiritual por trás, sabe? Porque eu até hoje, e convivi com vários no Rio de Janeiro, em São Paulo, na França, eu não vi uma pessoa até hoje fazer mal ou fazer quaisquer que sejam as situações que deixam a gente meio, vamos dizer assim, afastado. Agora, a pergunta que eu faço ao meu companheiro, Edilson Pinto, é onde é que ele mais detona o seu saber? Será na fitoterapia
ou tem outra coisa mais que você gosta de trabalhar dentro da alternativa? Como nós apresentamos a questão da trofoterapia, que essa trofoterapia não é reconhecida, esse nome é conhecido pouco, né? Trofo, alimento e tratamento, né? Vai chegar. Então é o que a gente faz, é o mais importante dentro da minha área, que eu sempre costumo dizer o seguinte: nós devemos viver aquilo que a gente prega, ou que a gente ensina. Então, mudei a minha alimentação e tento mudar das pessoas para que eles vivam bem, mostrando que aquele é o caminho. Eu posso usar a fitoterapia, certo, no tratamento, mas eu sempre digo, olha, você tem que deixar isso ou usar aquilo. Fazendo o que Cristo fez, né? Ele disse, olha, vai e não peques mais para que não suceda coisa pior. Então a pessoa vem fazer um tratamento de gastrite. Eu digo, olha, você vai ter que usar isso aqui. Faça o chá de espinheira santa, tome 3 vezes ao dia após as refeições, sem açúcar, veja só a informação, sem açúcar, após as refeições. E não use refrigerante, fritura, e não tome líquido nas refeições, para que não se aconteça uma coisa pior. Então essa é a base. Então a pergunta que ele fez foi interessante, porque eu prezo muito pela alimentação. Porque a gente tem visto o seguinte, hoje a medicina ela funciona dessa forma também. Os médicos estão passando um tratamento, mas ele faz uma restrição. Existe uma restrição. E enquanto não existir a restrição em tudo, em todos os tratamentos, não vai ter a veracidade de cura. É aquele velho ditado, né? Nós somos o que nós comemos. Exatamente. Hipócrates disse que o teu alimento seja o teu remédio, o teu remédio seja o teu alimento. Então o pai da medicina frisou isso interessante. Como é que o meu alimento pode ser meu remédio? E o meu remédio ser o meu alimento? Porque se eu me alimentar bem, então eu vou ter saúde. E o interessante dessa questão da alimentação é que quando você acrescenta um tipo de alimento, você tira outro. Uma pessoa faz uma monodieta. Eu vou passar para você uma monodieta durante 3 dias só melancia. Então imagine durante esses 3 dias o que ele tirou da alimentação dele. Bolacha recheada, chocolate, gordura, fritura, batatinha. Então ele vai sentir um bem-estar. O organismo vai ter tempo para descansar e para se refazer das energias, como o Dr. Walter falou. Ele vai ter o tempo para realmente recobrar aquilo que ele está sentindo, ele passar de um caso, de uma fase crônica para aguda, para depois voltar a ter um bem-estar. Então isso aqui é interessante, é você mudar a sua alimentação. Nesse livro eu friso muito isso, né? No livro A Saúde e a Cura pela Natureza. Já está na 5ª edição, já foram vendidos 25 mil exemplares. Eu prezo muito a alimentação. Tem uma base da trofoterapia, ensinando o que é nutrição. Não sou nutricionista, mas a gente estuda tudo. É como o Dr. Walter falou, é interessante. O importante não é você está sempre pesquisando, você está aprimorando os seus conhecimentos. Porque o conhecimento nunca acaba, certo? E principalmente a sabedoria. Eu sempre digo o seguinte, conhecimento vem de baixo e a sabedoria vem de alto. Muitas pessoas são entendidas e têm muito conhecimento, mas não são sábias. Porque se fosse sábia, ela cuidava de si mesma para cuidar dos seus semelhantes. Então, essa sabedoria que Dr. Walter encontrou, ficou descontente e ele teve uma luz. Então, é uma sabedoria. Ele foi sábio para mudar, mesmo recebendo essas pancadas que ele levou. Mas, imagine, fica numa situação difícil. Mas a pessoa vai em frente e consegue, como a homeopatia foi reconhecida, como a acupuntura, e como ele falou aqui também, que um dia vai ser reconhecida a fitoterapia, que eu acredito também que vai ser reconhecida, era uma das que devia ser reconhecida primeiro, porque na verdade planta é uma coisa muito antiga, é milenar, certo? Nós sabemos, na Alemanha, a maioria dos tratamentos é fitoterapia, por isso que está crescendo muito, né? Na China, inclusive, em alguns consultórios na China, se você trata um paciente também, se ele não se curar, né, daquele problema que ele tem, ele também não paga. Se aqui fosse, então mudava tudo. Se fosse assim aqui, mudava tudo, porque você tinha que mudar o estilo de vida. Você tem pressão alta, tem que tirar o sal. Você tem diabetes, tem que tirar o açúcar. Essa é a visão. Então, melhor você tirar antes para você não ter depois. A profilaxia é isso. É você evitar, não é você tentar prevenir depois que você está com problema. A prevenção significa antes, é anterior, é você fazer a prevenção dia a dia, passo a passo para você chegar àquilo que você quer. Um corpo saudável, uma mente saudável, então o homem ele tem que ter a mente sã, corpo sã, para ter justamente um equilíbrio total, né? Um equilíbrio total. Então não adianta, você não... Por isso deviam estar assim, nós devíamos ter um corpo de atleta, uma mente de sábio e um espírito de santo. Que aí você estaria completo, né?
Porque às vezes as doenças psicossomáticas, nós sabemos, o doutor sabe, que hoje está campeando, as pessoas estão com um problema mais fator psicológico. Ele tem que melhorar a mente primeiro, para depois melhorar o corpo. É o que eu digo também, não adianta você querer mudar seus hábitos sem mudar a sua mente. Eu vou deixar de fumar, mas você não mudou o seu subconsciente, então você não deixa nunca. Eu vou deixar de comer isso, vou deixar de comer gordura. Se você não mudar a sua mente, o seu corpo não obedece. É verdade. Para se mudar, os hábitos precisa mudar a nossa mente. Por isso que esse livro ele informa, passo a passo, que para você ter saúde, é preciso você mudar o seu estilo de vida. Porque não adianta correr para a homeopatia, não adianta correr para a fitoterapia, não adianta correr para a acupuntura, porque vai lá na acupuntura, ele vai descongestionando os meridianos, mas depois a pessoa volta a fazer tudo que era errado. Volta tudo de novo. E hoje, o que a medicina quer isso, você, olha, eu passar o remédio, mas pode fazer de tudo. Tem alguma restrição, doutor? Não, tem nenhuma restrição. Aí onde está o erro? A minha visão é disso. Aí onde está o erro? Tem que ter restrição. Se não tiver restrição, não tem cura. Muitas pessoas procuram a acupuntura para tentar tratamento para depressão e ansiedade. Qual é a eficácia no tratamento através da acupuntura para esses casos? Para mim, aqueles remédios químicos que as pessoas geralmente ficam viciadas, para mim eu tenho tratado sistematicamente essas depressões, fibromialgia, ansiedade, insônia, enfim, essas patologias, como nós chamamos, que para nós não existe, seria o doente e não a doença, porque quem trata é o doente. A doença está em segundo plano, porque para nós é desequilíbrio energético, a pessoa está desequilibrada, então você vai equilibrar. Mas o tratamento com a acupuntura com relação a essas doenças, como você fala, digo com sinceridade, tem uma eficácia muito boa mesmo. Tenho tratado e tenho ajudado, digamos assim, alguns psiquiatras, alguns neurologistas aqui na cidade com o nosso tratamento. Eu digo até com humildade, até como coadjuvante, mas eu faço isso porque sei que os resultados são bons, muito bons. Perfeito. O senhor podia falar acerca mais um pouco do tratamento holístico, a terapia holística, com relação à duração? Depende muito do caso, é grave, se for mais grave a pessoa... Como é que são as sessões assim? As pessoas têm que voltar depois de quanto tempo? Como é que são as consultas? Eu tenho falado o seguinte, não adianta determinar prazo, porque nós não sabemos a condição do problema da pessoa. Isso até porque, como o Dr. Walter falou, é o seguinte, tratar, hoje na verdade existe mais doente do que doenças. A gente dá muito nome às doenças, mas a doença poderia ser uma só. Vamos dizer o seguinte, falta de saúde. Porque a falta de saúde vai levar a tudo. Você tem que procurar a saúde, não resolver o seu problema de cabeça, não resolver o seu problema de estômago, mas procurar a saúde. Por isso que a visão é essa. Se as doenças ela passa por fase, uma fase aguda, uma fase crônica, uma degenerativa, então esse prazo ele vai aumentar. Porque aí é o seguinte, vamos ver também o potencial do organismo do ser humano, como ele vai assimilar bem o tratamento, por isso que tem que haver como um todo, fazer uma mudança como um todo, porque aí ele vai tirar aquilo que produz, que está produzindo o problema, aquilo que pode levar mais ainda vamos dizer assim, a gerar um fator mais de risco, principalmente em alguns casos, né? A pessoa tem doenças cardiovasculares, ele não tira o sal, não tira, mesmo assim, tomando medicamento para diabetes, mas está, aliás, para o coração, mas está usando sal, muita gordura. Então, esses aí são fatores que a gente tem que trabalhar, conhecendo o paciente, o cliente, como o Dr. Walter disse, conhecer o histórico dele, porque a gente torna-se amigo. É muito bom o paciente ser amigo do médico, ele não ter medo do médico, certo? Porque tem pessoas que têm medo. Mas eu não vou porque pode descobrir algum problema. Tem gente que diz assim, eu não vou ao médico, não vou fazer exame, posso descobrir um câncer aí. Mas aí onde está essa visão? Você vai para você procurar agora solucionar o seu problema. Se eu tenho agora um problema, eu vou procurar solucionar ele. Certo? Essa visão, você procurar. Então, essa questão de tempo depende do medicamento, depende do paciente, certo? E depende do estado dele. Porque, como o Dr. Walter falou assim, nós temos energias.
Nós temos um organismo que ele tem energia vital. E pessoas que têm idade de 40 anos não têm a mesma a idade vital de 30, muitas vezes. Ele perdeu 10 anos de vitalidade. Então, o organismo dele, como é que ele vai estabelecer? É complicado. Às vezes, seria bom que nós pudéssemos acompanhar um cliente para que ele vivesse igual que nós vivemos. É até interessante isso, porque ele ia fazer o que eu faço para ele se sentir bem e ter o resultado. Eu estava monitorando, eu estava vendo o que é que ele estava fazendo, quais os caminhos que ele estava tomando que levaria ou estava levando a não ter um resultado ou piorar a situação, né? Porque, inclusive, dentro dos tratamentos naturais, existem as reações de cura. A pessoa está começando o tratamento, a pessoa, olha, depois que eu estou fazendo tratamento com o Dr. Walter, estou piorando. Mas o Dr. Walter sabe que aquilo ali, o organismo está reagindo. Está reagindo para depois já melhora. Abortamento dos sintomas. Dos sintomas, exatamente. Aí a pessoa diz, eu vou parar. Não, você tem que continuar. Porque a vitória só vem depois, você pode lutar. Lutar, a vitória só vem depois que suar o gombo. Bem, eu gostaria de agradecer a todos os dois entrevistados que estão aqui presentes no João Pessoa em Debate de hoje. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, então eu peço que em 1 minuto vocês façam as considerações finais, falando inclusive onde é que vocês atendem e qual o telefone de contato. Bem, eu particularmente estou aqui na Rua Irineu Pinto, nós temos um ervanário, uma casa de ervas medicinais, o telefone é 32 22 86 10. Nós temos mais de 100 tipos de ervas. Dessas até muitas vezes não conhecida pela população, como o tanaceto, que é para enxaqueca, um remédio natural, o ginkgo biloba, garra do diabo, que é um excelente para febre reumática, para problema de artrite, artrose, certo? Então, a medicina natural, ela está abrangendo de uma forma tão interessante que hoje os resultados estão sendo tão rápidos que as pessoas são surpreendidas com isso. Às vezes usou tanto tempo um tratamento e depois que passou para o natural foi mais rápido. Eu acho até interessante isso, né? E como o Dr. Walter falou, é o seguinte, você demora um pouquinho, demora sim, porque imagine o tempo que a pessoa levou para formar aquela doença. Como é que ele quer? Se ele passou 2 anos, foi formado, vamos dar um exemplo assim, né? 2 anos para formar aquela doença, ele quer resolver em 2 dias? Então vamos passar pelo menos 6 meses tratando? Né? Interessante é isso. Então, geralmente eu estou no sábado, na Casa dos Integrais, ervas medicinais, o telefone é 32 22 86 10, onde o qual você pode também ter o livro A Saúde e a Cura pela Natureza. É interessante, para finalizar, olha, eu sabendo que as pessoas precisam, como o Dr. Walter falou, é interessante, se ele pudesse virar em 10, em 100, ele faria isso. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei aqui dentro de um manual, no qual as pessoas pudessem ter Edilson em casa. Eu quero informação de Edilson, vou ligar para ele, não, vou aqui ver no livro dele o que é que ele tem para me dizer, eu estou com um problema de amigdalite, o que é que ele fala aqui. Então, isso aí foi uma visão que eu tive para levar às pessoas o melhor, e a pessoa pudesse ter aqui. Tá então, bem, ele não poder levar Edilson para casa ou ir até Edilson, tem um livro para ter tudo lá, né? Obrigado. Dr. Walter. O meu telefone é 3222 3030. Eu atendo diariamente lá na minha clínica, aqui no centro da cidade. Tenho quase todos os convênios, principalmente os convênios éticos. E eu faço aqui um apelo aos poderes públicos que vamos melhorar a saúde da nossa população. Faça com que o serviço público abra espaço para medicina alternativa, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, massagem dos chiatos, tratamento através da íris, enfim, vamos fazer com que o governo, pelo menos, tenha sensibilidade e veja que esse lado também funciona aí muito bem e não deixa rastro, não deixa efeitos colaterais, não deixa as mazelas, deixa só assim a pureza, a asepsia interna do nosso corpo, fazendo com que nós, homeopatas e acupunturistas, podemos fazer o melhor para a nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção. Tá bem, gente. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, a você também, telespectador, e dizer que aqui termina o João Pessoa em Debate de hoje. Até a próxima.